Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco na manhã deste domingo para estudarmos a palavra de Deus. A mais um momento estaremos juntos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sinai. Você é o nosso convidado especial aí em sua casa, junte sua família. Pegue agora um caderno e faça algumas anotações que vamos ter a oportunidade de juntos, mais uma vez, aprender mais do Senhor. Temos como tema central, estamos estudando durante esse período, o único Deus verdadeiro. Uma apostila que a nossa igreja traz para você, escrita e toda preparada pelo pastor Paul Walsh. E eu queria que nesta manhã você aí, em sua casa, abrisse o seu coração e a sua mente para o anúncio da palavra de Deus através desse estudo. E nesta manhã, o nosso tema central é Deus eterno, autoexistente e imutável. Antes de começarmos o estudo, eu queria que você, neste momento, curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que fale conosco através desse estudo. Senhor, nós te louvamos. O Senhor é o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que está conosco, o Deus que está a todo tempo conosco para falar aos nossos corações. Pai, muito obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos, como igreja, reunidos para poder estudar a Tua palavra. Fala conosco. Deus, não leve em consideração a dificuldade daquele que neste momento se coloca como facilitador deste trabalho. Tenha misericórdia de mim e aos meus irmãos que neste momento se unem a nós, que nós possamos juntos estudar a Tua palavra e aprender mais do Senhor. Fala conosco. Essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, temos hoje juntos a oportunidade de estudar a lição número 4, que traz como tema Deus é eterno, autoexistente e imutável. Nós trazemos aqui a luz da palavra de Deus e você terá a oportunidade nesta manhã, junto a nós, de estudar alguns dos atributos do Senhor que são a característica ou uma das características principais do nosso Deus. Ele ser eterno, autoexistente e imutável. Em Êxodo 3, a partir do verso 10, eu queria que você abrisse sua Bíblia aí e você acompanhasse conosco, que diz assim: Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Vou repetir. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Um Deus eterno que se intitula, se identifica e diz que o seu nome é Eu sou o que sou. Isso por si só basta, porque Deus não deseja ou faz nenhum esforço para existir. Ele simplesmente é. Eu sou o que sou é uma revelação da total e completa suficiência de Deus em si mesmo. Só um Deus majestoso, um Deus grande, um Deus poderoso, que nós falamos na lição passada, poderia se revelar aos seus, aos que creem nele. De que forma esse homem, esse ser, poderia ser visto por todos e qual nome ser dado a ele? Eu sou o que sou. Isso por si só basta. E é interessante que o texto traz essa revelação quando Deus, nesse texto muito conhecido, em que os textos acima, voltados antes do versículo 10,
em que há um momento em que Deus se revela a Moisés na sarça. E aí você vê que neste momento só um Deus todo-poderoso poderia, diante daquele que o Senhor levanta para libertar e conduzir o seu povo da opressão, o Senhor já naquele momento se revelava a ele dizendo: eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus das gerações anteriores. Eu digo a você que você dirá aos israelitas: eu sou o Senhor, o teu Deus, que estarei contigo. Isso será dado a você como sinal. E nós vemos que o nosso Deus, ele é eterno, autoexistente e imutável. E eu queria começar trazendo o tópico número 1, que diz: Deus é eterno. Um dos mais incríveis atributos de Deus e um dos muitos que o distingue de toda a criação é a sua eterna existência. Eu sou. Nada do que existe hoje não existiria sem o Senhor. Nada do que se fez seria feito se não feito pelas mãos do Senhor. E mostro aqui essa figura lateral em que você vê Deus. Deus, ele é infinito. Você não consegue ver diante dessa imagem aonde começa o nosso Deus e aonde termina. Ele é autoexistente, ele é eterno, ele é poderoso, ele é imutável. Ele não teve início e não terá fim. Ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas. Quando as pessoas se referem ao nosso Deus, principalmente aqueles que não conhecem, associam ao nosso Deus aos deuses que foram apresentados a eles, um Deus sem poder, um Deus sem características, um Deus sem afeto, sem intimidade. Mas a partir do momento que essas pessoas conhecem ao Senhor e elas veem o tamanho poder de um Deus que fez tudo e todas as coisas, e que ele, antes que tudo existisse, ele já existia. Um Deus que não tem um início demonstrado, mas antes que as coisas começassem, ele já era Deus. E nada depois se segue depois do Senhor, sempre será ele. Então, ele é antes de todas as coisas e permanecerá depois de todas as coisas terem passado. Nós passaremos, todas as coisas passarão, mas não passará o nosso Deus, não passará a sua palavra. A sua existência é eterna. E é preciso que nesta manhã aprendamos que o nosso Deus se revela a nós como um Deus eterno. Um Deus eterno, um Deus que se revela e que se revelou a Moisés ali naquele momento, o levantando como líder. Nós não somos por apenas nós somos por apenas um momento, mas ele é para todo o sempre. Nós existimos por ele, mas ele não surgiu por causa de ninguém. Nós dependemos dele para a nossa própria existência, mas ele não depende de nada para existir. Isso serve para que o homem se situe e se coloque diante do Senhor na figura menor, sempre na figura em que o nosso Deus ele é tão grandioso, ele é tão majestoso e que não há comparação com o nosso Deus. Ele era Deus, ele é Deus e será para todo sempre Deus. Ele não faz esforço maior para nos mostrar que ele é Deus. Ele pura e simplesmente nos ama. Ele pura e simplesmente se revela a nós como Deus. Porque no momento de grandes dificuldades, em que todos nos abandonam, esse Deus continua conosco, se revelando a nós, nos amando, cuidando de cada um de nós. É por isso que ele é eterno. É por isso que ele é autoexistente. E é por isso que ele é imutável. Imutável porque ele não muda daquilo que ele se revelou a nós. Quais são as garantias de sua eternidade para toda a criação e especialmente para o povo de Deus? Em Salmo 145, verso 13, diz assim: o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O reino de Deus é eterno. Essa é uma promessa de Deus para nós, porque ele, sendo eterno, ele quer que nós vivamos eternamente com ele. Para isso, ele preparou um reino eterno, para que nós usufruíssemos com ele desse benefício de viver eternamente com ele.
Uma outra forma e garantia de Deus, mostrando para nós a sua eternidade, é a palavra de Deus é eterna. Está lá em 1 Pedro 1, versos 24 e 25, diz: Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, e a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. 1 Pedro 1, 24 e 25. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a garantia do nosso Deus, que todas as suas promessas feitas a nós através da sua palavra, elas são eternas, porque eterno também é o nosso Deus. A sua salvação é eterna, está em Deuteronômio 33, verso 27. Acompanhe aí em sua Bíblia, que diz: Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor estremece a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Nós, aqui na terra, esperamos que nos apresentem algo duradouro. Quando compramos alguma coisa para usufruir, seja algum equipamento, alguma coisa, queremos que isso dure o maior número de tempo possível. Mas temos a certeza que todas as coisas que nós temos adquirido aqui na terra, todas elas perecem. E eu faço essa analogia para que você veja que no reino espiritual, diante do nosso Deus, é diferente. O nosso Deus, ele é eterno. Tudo ele fez e todas as coisas são reveladas através dele. Através do reino eterno, através da palavra do nosso Deus e a salvação que nós adquirimos. Porque a nossa salvação é eterna. Ele nos garantiu essa vitória através da salvação em Cristo Jesus. E você precisa se apossar disso, porque o Senhor é o verdadeiro Deus, o único. Só um Deus único e verdadeiro poderia nos oferecer um benefício tão grande que é a salvação de nossas almas. Porque o Senhor nos enxerga como pessoas pecadoras, como pessoas que carecem da sua misericórdia e da sua graça. E por isso a sua salvação é eterna. Que nesta manhã você aí em sua casa possa fazer essa anotação, não somente no papel, mas anotar e guardar no fundo do seu coração, que o nosso Deus preparou-nos um reino eterno, a palavra dele é eterna e que a salvação para nós é eterna. Número 2. Deus é autoexistente. Ele é o único ser que é verdadeiramente autoexistente, autossustentador, autossuficiente, independente e livre. Somente Deus é capaz de declarar: eu sou o que sou, pela virtude de suas próprias perfeições e poder. Vamos lá, João 5, versos 26. O verso 26 diz assim: Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Aqui o texto nos diz que porque como o Pai teve a vida em si mesmo, Deus sendo Deus, assim também deu também ao seu Filho Jesus ter a vida em si mesmo. Então, a palavra nos afirma que os três são um: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o texto no João 5,26 diz que Jesus também teve o poder de ser dado por Deus, de em si mesmo também receber, de ser reconhecido como autoexistente. A autoexistência do nosso Deus, ele traz por afirmação, e nós vimos no nosso dia a dia a sua presença conosco. Como pode um Deus tão grande e poderoso, de onde veio esse Deus? Como ele nasceu? De que forma ele surgiu? A palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus, ele é autoexistente. Ele mesmo se fez. Tudo depois dele, só veio depois dele, diante da sua força e poder, do seu domínio sobre tudo e todas as coisas. Então, nosso Deus é autoexistente. Eu sou o que sou, Deus identifica a si mesmo de duas maneiras.
ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, que está com o povo dele e que ele é o Deus que existe em si mesmo, o qual não precisa de nada a fim de ser quem ele é e de quem é e de fazer o que ele planeja fazer em nossas vidas. Eu sou o que sou, isso por si só basta. Só um Deus todo-poderoso vê em si mesmo a única, não há nada fora dele, somente ele é o autoexistente, um Deus que autossustentador, autossuficiente, independente e livre, nada o prende. O Senhor é livre para agir. Foi ele quem fez todas as coisas, mas com liberdade. Somente ele, o nosso Deus, independente, autossustentador e autossuficiente. Eu queria trazer, meus irmãos, nessa manhã, que nós aprendamos nesta manhã que as pessoas podem nos perguntar de onde veio o nosso Deus? De onde veio o seu Deus? Como ele surgiu? E aí a palavra afirma que antes que tudo existisse, ele já existia. Então, ele é o criador de tudo e todas as coisas. Ele é livre para criar todas as coisas e foi ele quem nos fez. Ele não pode e não depende de ninguém. O sermão do apóstolo Paulo para os filósofos na colina de Marte refuta a concepção idólatra, fazendo 3 muito importantes declarações sobre o único Deus verdadeiro. Mostra através dessas declarações sobre a autossuficiência de Deus e o seu relacionamento com a criação. Eu queria que você abrisse aí em Atos 17, versos 23 a 28. Vai estar em sua tela e você pode acompanhar neste momento, Atos, capítulo 17, versos 23 a 28, que diz assim: Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando aos tempos já dantes ordenados e aos limites da sua habitação. Verso 27. Para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Eu queria nesse momento, meus irmãos, trazer 3 tópicos que fala que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. O nosso Deus é livre, como eu acabei de dizer. Ele não se limita à criação de uma imagem, de uma escultura, em que está ali fechada sobre, dependendo de como ela é feita, de madeira ou de bronze, ou seja do que for. Ele não está restrito àquilo. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é um Deus livre que habita em nós, em nosso coração, em nossa vida. É preciso que nós entendamos que o nosso Deus ele é tão poderoso, grandioso, autoexistente e eterno, que o nosso Deus não estará preso nunca a modelos de idolatria. Ele não se fará às pessoas através dessas imagens. É preciso que nós entendamos que o nosso Deus, ele quer ter um relacionamento livre conosco, de habitar em nosso coração, caminhar conosco. E é preciso que nós, conhecendo ao Senhor, possamos ter essa consciência que o nosso Deus é um Deus livre. Deus não é servido por mãos humanas. Ele não é conduzido por mãos humanas. Nós dissemos que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas também o nosso Deus não é servido por mãos humanas, está no verso 25. O nosso Deus não precisa de nada, está também no verso 25. E o verso 25 diz, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitado de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas.
Se foi Ele quem nos fez, Ele não depende de nós para existir. O nosso Deus é autoexistente, nós é que precisamos do nosso Deus. É necessário que entendamos que o nosso Deus não está fechado em alguma coisa ou em algum lugar. Ele é livre para existir e existir em nossas vidas. Para concluir nosso estudo sobre a autossuficiência de Deus, iremos considerar o Salmo 50, do verso 8 ao 15, que diz assim: não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade nenhuma, novilho, dos seus obstáculos, dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares na colina. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Acaso, como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e chame a mim no dia da angústia. Eu os livrarei e você me honrará. Salmo 50, do 8 ao 15. Os versos que nós lemos nesse momento nos ensinam sobre a autossuficiência de Deus e o nosso relacionamento com Ele, que Deus precisa de algo que venha de dentro de nós. O que Deus deseja de nós, do seu povo, é que glorifiquemos diante da sua grandeza e a sua existência. Que sem Ele, nada do que se fez existiria. Ele tudo governa, Ele tudo que faz é perfeito. Então, é experimentando viver ao lado do nosso Deus. E essa palavra eu trago neste momento para você que nos assiste na Escola Bíblica Dominical, que ainda não teve ou não tem uma experiência real com o Senhor. E esse convite é para que você, neste momento, em ouvindo falar dos atributos de Deus, de que Ele é eterno, autoexistente e imutável, que Deus é esse? Que Deus que se revela a nós de maneira tão extraordinária, que sem Ele nada do que existe existiria, de que diante da sua grandeza existência, Ele tudo governa, Ele comanda tudo e todas as coisas, e tudo que Ele faz e fez é perfeito. Terceiro tópico, Deus é imutável. A palavra imutável vem do latim inimutabilis, mutável ou alteração. Outras palavras como inalterável, constante e fiel são também proveitosas para a compreensão desse atributo divino. A imutabilidade de Deus significa que Ele nunca muda em seus atributos, ou também em seus conselhos. Deus não cresce, evolui ou desenvolve porque Ele já é perfeito. Nós não podemos dar formas a Deus as que Ele de fato já tem. Não podemos diminuí-lo, não podemos aumentá-lo, porque Ele é autoexistente. Ele é perfeito. Nada precisa ser acrescentado ao nosso Deus. Nem nada deve lhe ser tirado. Ele não seria mais Deus se assim nós agíssemos. O que Deus é, Ele sempre tem sido e sempre será. Ele não muda. Sua mente ou sobrepõe um decreto sobre outro. Ele não faz uma promessa e depois muda seu voto. Eu disse na semana passada, os irmãos devem lembrar, que quando nós conhecemos alguém ou alguma coisa e nós nos dedicamos àquilo, no primeiro momento ficamos tão entusiasmados, porque a nossa grande expectativa é que aquilo ou aquela pessoa a quem começamos um relacionamento, ou aquilo que agora nos dedicamos, se continuar daquele jeito vai ser maravilhoso, que aquilo não mude. Porque a nossa expectativa é que, para que seja bom como nós conhecemos, é preciso que não mude. Diante do nosso Deus, nós temos essa garantia, porque no mundo natural, o mundo terreno, nós nos decepcionamos. Muitas coisas que nós queríamos, relacionamentos com pessoas que nós conhecemos um dia nos decepcionam, mudam. Tinham um modelo no passado, depois de um tempo mudam. Mas com o nosso Deus não é assim. O nosso Deus continua o mesmo Deus. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda, Ele não tem nenhuma sombra de variação.
Eu queria que você abrisse aí Salmo 102, versos 26 e 27. Acompanhe, marque aí em sua Bíblia, que diz assim: eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Em Hebreus 13, verso 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Considerando o que diz as Escrituras, que falam sobre a imutabilidade da natureza do nosso Deus, não há nenhuma possibilidade que o nosso Deus mude o seu jeito, a sua forma, o seu relacionamento conosco. A palavra revela-nos especificamente sobre a imutabilidade de Deus, sobre a sua palavra. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Está lá em Salmo 33, verso 11. E em 1 Samuel 15, 29, fala sobre os conselhos do Senhor, que também permanecem para sempre, através da sua palavra. E diz em 1 Samuel: e também aquele que é a força de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. É importante que esse texto, falar sobre imutabilidade do nosso Deus, traz a nós uma outra palavra que eu trago nessa manhã, que é confiança. Poder confiar naquele que você sabe que jamais mudará, que a sua palavra pregada nos dias de hoje, foi pregada historicamente, é uma palavra que não tem sombra de variação. É uma palavra que nos traz alegria em todo o tempo, que é uma palavra verdadeira. Só um Deus único e verdadeiro e poderoso, um Deus que é eterno, autoexistente e imutável, pode estar conosco, nos apresentando quem Ele é. Nós não nos surpreenderemos com o nosso Deus de maneira negativa. Sempre a nossa surpresa será positiva. O nosso Deus se revela a nós com tamanho amor, mas a sua palavra permanece para todo sempre. Eu queria trazer um ponto muito importante, mas muito importante, eu queria que você deixasse isso registrado. Tiago 4, verso 8, eu queria ler esse versículo para os irmãos, que diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente divina, purifiquem o coração. A imutabilidade de Deus não significa imobilidade, quer dizer, estático, parado. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é imutável, porque as suas principais características do seu caráter, um dos atributos de Deus é ele não mudar. Ele permanecer o mesmo, mas ele não é estático, ele não é parado. Ele não muda, mas ele não é estático, apático e não envolvido com a sua criação. Muito pelo contrário, ele nos criou e ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer se envolver conosco. Ele quer se mostrar a nós. Ele quer caminhar conosco. Ele sempre é o mesmo, mas seu relacionamento e comportamento com os homens mutáveis irão variar de acordo com a intimidade deles a ele. Chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Essa é a palavra de Deus para nós. Meus irmãos, é tempo de nos chegarmos ao Senhor. É tempo de mantermos a aproximação ao nosso Deus. Em tempos de pandemia, temos aprendido de que precisamos estar distanciados uns dos outros. E é necessário, por conta de um vírus. Mas, quando falamos sobre o nosso Deus, o ensino é completamente ao contrário. É que nós nos cheguemos próximos ao Senhor para experimentarmos mais dele, para termos diante do Senhor os benefícios de conhecer a esse Deus que é eterno, autoexistente e imutável. É um Deus que nos garante de que ele será o mesmo, mas também depende da maneira como nos relacionamos com ele. Chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Essa é a vontade de Deus. E que nessa manhã possamos firmar um compromisso com Deus, dizendo ao Senhor: Senhor, eu preciso me aproximar mais de Ti. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Eu preciso experimentar mais de Ti. Imutabilidade é o fato de que Deus não muda em sua essência. E a principal essência do nosso Deus é o amor. Se não fosse o amor de Deus, como estaríamos nós, meus irmãos?
Se não fosse o tamanho amor do nosso Deus em dispensar o seu Filho Jesus, o único Filho, para morrer por nós, só um amor tão grande de um Deus único e poderoso, um Deus autoexistente, eterno e imutável. Deus não muda em seus atributos, dentro das suas características, que são manifestas a nós. Nós sabemos que o nosso Deus, a todo tempo, quer se relacionar conosco. Deus não muda em seus planos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele já definiu os seus planos para a nossa vida e é preciso que nós cheguemos a Ele para experimentar os seus planos. Se nessa manhã você que nos assiste ainda não tem experimentado ou não tem aberto seu coração e a sua mente, os seus olhos, para vislumbrar os planos maravilhosos do nosso Deus sobre a minha e sobre a sua vida, nós estamos tendo uma grande oportunidade de conhecendo através da característica principal do nosso Deus, que é o amor, e ele se torna imutável porque ele se manifesta a nós assim. Deus não muda em suas promessas a nós. Que maravilha é poder dizer que o nosso Deus tem a cada situação, nós temos visto e sentido que as promessas de Deus para cada um de nós, aqueles que o seguem, que abandonaram ao mundo e vieram servir a Deus, nós temos sentido em nossa vida, dia a dia, as promessas de Deus serem reveladas a nós. Deus não muda em suas sentenças. E aí eu queria também lhe chamar a atenção, porque o nosso Deus, ele é amor, ele é justiça, e Deus também sentenciou a todo aquele que não quiser servi-lo, todos aqueles que negarem ao Senhor, também haverá uma sentença. Há uma sentença boa para cada um de nós quando diz, olha, lhe preparei um novo céu, uma nova terra e você viverá lá. Eu estou sentenciando isso a você. Mas também da mesma forma, todos aqueles que me negarem, eu não o aceitarei, porque também foi preparado para todos aqueles que me negarem um lugar onde o sofrimento também é eterno. E aí essa escolha está sobre o meu e o seu ombro. Neste momento, nesta manhã, eu lhe trago essa consciência de que Deus também nos sentencia escolher a quem servir, aos deuses outros que não nos foram apresentados ou a esse Deus único e verdadeiro. Deus não muda em seu amor. O seu amor é eterno. A Bíblia diz que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, permanece fiel a nós, mesmo com a nossa infidelidade. O seu amor tem nos alcançado, mesmo quando nós muitas vezes o rejeitamos. O amor de Deus nos alcança em todas as situações. Experimente servir ao Senhor, experimente buscar ao Senhor. Deus também não muda em seus propósitos diante de nós. Esses são os propósitos de Deus, que tenhamos uma vida de retidão diante dele, buscando nos afastar do pecado, ter uma vida de santidade diante do nosso Deus, para que o mundo enxergue em nós esse Deus puro, verdadeiro e poderoso. E Deus não muda a sua palavra, que é a palavra de Deus, a Bíblia, em que nós temos a oportunidade nessa manhã, conhecendo ao Senhor, buscar a Ele, conhecer dos seus atributos, saber que o nosso Deus é eterno, autoexistente e imutável. Eu queria nessa manhã, meu irmão, que essa palavra trazida nessa manhã, esse estudo, a lição número 4, que Deus é eterno, autossuficiente e imutável, possa fazer com que você, a cada domingo, a cada dia, a cada semana, você possa experimentar e conhecer mais do nosso Deus. Que Deus possa lhe abençoar, abençoar a nossa igreja, abençoar a todos nós com a sua palavra. Que Deus possa, nesta manhã, ter se revelado a nós e nós podemos ter tido a oportunidade de conhecer mais do Senhor. Eu queria, neste momento, convidar você aí em sua casa, curve a sua cabeça, nós vamos agradecer a Deus pelo privilégio e oportunidade que tivemos nessa manhã de estudar juntos nessa escola bíblica dominical. Curve sua cabeça, nós vamos orar neste momento. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã, de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Estamos distanciados momentaneamente, nós aqui, meus irmãos em suas casas, mas é por um motivo que nós temos visto, ó Deus, o vírus se propagar.
Mas eu trago neste momento, independente do que tenha acontecido aí fora, precisamos nos achegar ao Senhor, precisamos estar próximos do Senhor, precisamos dizer ao Senhor que nós reconhecemos que Ele, Senhor, é o único Deus, o Todo-Poderoso, um Deus que não muda, um Deus eterno, autoexistente. Nada do que existe existiria se o Senhor não fosse o Todo-Poderoso, o Deus único. Pai, muito obrigado por essa oportunidade e que o Senhor possa se revelar cada dia a cada um de nós. Essa é a oração que te faço agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, até o próximo domingo, se Deus assim quiser.